João capítulo 14, 1 a 3. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Pode assentar-se em nome de Jesus. Eu gostaria nesses 2 domingos, hoje e o próximo, conversar sobre um tema, vamos chamar de os 2 lados da moeda. E essa noite nós queremos falar sobre o céu. O primeiro lado da moeda. Falar sobre o céu é uma das coisas que nos traz maior prazer e alegria para o cristão. É um dos maiores anseios da nossa alma. Se não é, nós somos então chamados à luz da Bíblia de os mais miseráveis entre os homens. Porque Paulo explicou assim, que se a nossa fé em Deus não ultrapassar a noção de apenas receber benefícios para esta vida aqui, então nós somos os mais miseráveis dentre os homens. Porque na verdade esta vida aqui, em comparação ao céu, em comparação ao que Deus tem para nos dar, ela é considerada como migalhas que caem da mesa, enquanto que o céu é o banquete eterno de Deus para o seu povo, para aqueles que o amam. Certamente que o céu trata-se de uma realidade tão distinta que é fácil a nossa mente se encher de questões e dúvidas, porque esta realidade parece ser tão diferenciada da nossa, tão distante da experiência humana aqui na Terra, que às vezes parece um conto de fadas. Às vezes o céu para nós tem uma noção de apenas de uma mitologia, tem a noção apenas de uma esperança, de uma utopia, mas que na verdade muitos chegam a duvidar que seja verdade, muitos cristãos inclusive, de que isso verdadeiramente seja real. Eles até podem amar a Jesus, eles até podem ser bons cristãos, mas tudo que eles fazem na verdade é crer que tudo que Deus veio fazer neste mundo através de Jesus Cristo, tudo que a Bíblia tem para nos dar é apenas servir como um manual de vida, nos fazer pessoas melhores, fazer-nos viver uma vida melhor e então morremos e acabou tudo. A Bíblia não ensina desta maneira. E a despeito da nossa dificuldade de entender o céu, a Bíblia fala largamente sobre o assunto. Jesus falou amplamente sobre o assunto. E nós então devemos dar atenção ao que Deus fala, devemos confiar nele, de que ele é capaz de fazer acontecer as coisas que ele diz que ele pode fazer acontecer. E por mais que não possamos compreender e entender completamente o céu devido à diferença que existe da realidade da vida como nós a conhecemos, ainda assim nós podemos crer que o céu é uma possibilidade por causa de Deus. Para nós começarmos essa mensagem e podemos entender um pouco melhor isso, vamos usar um exemplo da conversa de 2 gêmeos dentro da barriga da mãe. Para isso eu vou precisar de 2 nomes de gêmeos, de preferência de meninas. Camila e Antonella. Ok. Camila e Antonella. A Camila e a Antonella estão dentro do útero, naquele ambiente para eles extremamente confortável, embora a essa altura já esteja bem apertado, mas aquele é o ambiente que para a Camila e a Antonella é perfeito, absolutamente perfeito. Estão protegidos,
estão na temperatura perfeita para o seu corpo, não tem nenhuma necessidade, não tem que pagar nenhuma conta, não tem preocupação alguma na vida. Esse é o ambiente da Camila e da Antonella neste momento. Elas estão vivendo com naturalidade isto. Elas não estão filosofando sobre o assunto, perguntando como é que elas foram parar lá. Um dia elas vão perguntar para o pai e para a mãe, e o pai e a mãe vão ficar vermelhos para explicar como é que elas foram parar lá dentro. Mas o fato é que elas não estão nem aí, elas simplesmente sabem que existe, estão lá, e então um belo dia, nessas suas caminhadas lá dentro do útero, elas então começam a conversar uma com a outra. E a Camila então fala para a Antonella: Camila, eu creio que existe uma realidade diferente dessa que nós vivemos aqui. E a Antonella, um pouco mais cética, um pouco menos emocional, ela já, olha, nós podemos ser idênticas, podemos ser parecidas, mas a nossa forma de pensar é muito distinta. Eu não estou te entendendo. O que você quer dizer com uma nova realidade, uma realidade diferente do útero? E ela diz: olha, é uma realidade, eu creio que existe um mundo totalmente diferente desse. Existe uma realidade tão diferente que nós temos que crer. Eu não tenho como provar, eu só posso crer que existe essa realidade. E a Antonella: você está ficando biruta? O que está acontecendo com você, Camila? Eu não estou te reconhecendo. Que história é essa? Que papo doido é esse? E a Camila diz: não, presta atenção. Eu creio que existe uma outra vida, e que nesta vida a realidade é muito mais ampla, o lugar, o ambiente é extremamente maior do que esse que nós vivemos. E a Antonella, cética, diz: que bobagem! Quem precisa de mais espaço? Quem precisa de um mundo maior? Nós estamos felizes e bem dentro dessa nossa realidade. E a Camila continua: não, mas eu creio que existe um mundo, eu creio que existe um universo onde não se respira água, se respira ar. O quê? Ficou doida? Quem é que pode respirar ar? Você morreria respirando ar? Nós nascemos, nós vivemos no meio da água. Como é que alguém pode imaginar um mundo onde é possível respirar ar? Aliás, você nem sabe o que é ar. Você nunca viu o ar, você nunca experimentou o ar. Como é que você pode? Eu não sei. Eu só sei que eu consigo crer que existe essa realidade. Lá neste lugar, as pessoas comem pela boca. Quê? O quê? Meu Deus do céu, você precisa de um médico urgente, minha irmã. Comer pela boca, você está doida? Que coisa mais nojenta. A gente come por aqui, ó, pelo umbigo. Essa é a forma natural da vida. Não, mas eu consigo crer que as pessoas comem pela boca, não vivem mais na água, respiram ar. E outra coisa, lá fora eu creio que as pessoas chegam a ter até 2 metros e pouco de altura. O quê? Gigantes? Você está me dizendo agora que você crê em gigantes? Não, existe um mundo tão abundante, um mundo tão dinâmico, um mundo tão que expressa a realidade de Deus, que Ele é cheio de flores, florestas, animais. O que é isso, menina? Do que você está falando? Animais? O que são animais? Animais são seres mais ou menos assim como a gente, mas diferente da gente. Alguns menores, outros maiores. Uns têm nariz gigantes, outros são enormes, seus corpos são enormes. Existe o cavalo. Cavalo, o que é um cavalo? Eu não sei, mas eu creio que o cavalo existe. Existe algo que é chamado de céu, e ele é azul, maravilhoso, lindíssimo. Quando existe outra coisa chamada sol, e esse sol ali se desponta no horizonte, então aquele céu azul muda de cor e assume várias cores diferentes. E também existe lá do lado de fora pessoas que nos amam e aguardam a nossa vinda. Como pessoas? Será que você não está vendo que no mundo não existe mais do que nós duas aqui?
Será que você nunca viu que dentro desse útero não tem mais ninguém? Nós estamos sozinhas. Você está me dizendo que você crê em vida extraterrestre? Ou extrauterina? E por que haveria de haver pessoas que nós não conhecemos nos esperando neste novo mundo? Por que haveriam pessoas querendo o nosso bem se elas nem nos conhecem e nós não as conhecemos? Se elas nunca nos viram e nós nunca as vimos? E essa conversa pode se estender, mas o fato é que somente o nascimento vai convencer Antonella de que Camila estava certa. Por mais que Camila fale, por mais que Camila creia, a dúvida só será esclarecida pelo nascimento. Umas dores, um mal-estar, algumas pressões vindas de fora, uns empurrões, e de repente uma luzinha aparece, e a curiosidade faz se aproximar da luzinha. Então, meu Deus, estou caindo, socorro, alguém me puxou, e quando elas vêm, pronto, de repente, num instante, o útero deixa de ser a realidade e elas abrem seus olhos para um mundo cheio de sons, cheios de cores, cheios de luz. Existem de fato outras pessoas, meu Deus, é realidade. Existe esse tal dos aliens fora do útero e a Terra é uma realidade para elas. É exatamente assim que nós estamos para o céu. Nós não podemos compreender a realidade do céu, nós temos apenas algumas dicas, porque é tão diferente que a própria Bíblia não consegue encontrar palavras, porque as palavras são a realidade nossa aqui na terra. Por isso a Bíblia usa ilustrações, a Bíblia usa analogias, a Bíblia usa a imaginação para que possamos comparar com alguma coisa para entendermos o que é o céu. Mas o fato é que assim como um dia estivemos todos no útero e para todos nós aquela era a realidade e a terra era uma realidade inimaginável, assim o céu nos aguarda com uma realidade inimaginável para nós agora. E somente quem quer ir para o céu diria um amém, um glória a Deus, um aleluia agora para me ajudar, pelo amor de Deus. A terra seria comparado com um útero, quando pensamos na realidade espiritual, na realidade celestial. Mas é difícil, o linguajar não alcança para explicar a terra. O céu. Imagine o que é, por exemplo, tentar explicar para um cego de nascença o que é cor. Como é que você faria? Como você faz para explicar o que é a cor amarela? Como você faz para explicar o que é a cor vermelha para um cego de nascença? Você pode tentar de todas as formas, procurar explicar de todos os jeitos, simplesmente o conceito não existe na mente do cego de nascença, porque é impossível haver o conceito se alguém nunca viu. Como é que nós explicaríamos, por exemplo, a existência do abacaxi para um esquimó que nunca teve contato com a civilização? E abacaxi é uma fruta. Fruta? O que é uma fruta? A fruta é um negócio assim que nasce na terra. Terra? O que é terra? É um negócio assim que a gente cava. Ah, gelo? Não, gelo é outra coisa. Terra é terra. Não, mas então me explica mais sobre esse abacaxi. É assim, ele é gordinho, assim, pontudo, espinhudo, gostoso, meio azedo, meio doce. Doce? O que é doce? Doce é um sabor assim, diferente do salgado. Salgado eu conheço, porque peixe, mar, isso eu como a vida inteira. Mas o que é doce? Eu nunca encontrei nenhum peixe doce. Como é que você vai explicar essas coisas? O linguajar não alcança. Mas não significa que porque o linguajar não alcança,
a realidade não exista. Um certo escritor, C.S. Lewis, disse o seguinte: ele disse que a realidade normalmente, você sabe que uma descrição está descrevendo uma realidade quando você percebe que ela descreve uma coisa que você não teria condições de imaginar. Você não poderia guess. Entenderam? Não poderia adivinhar. Então ele explica por quê. Porque a realidade ela é complexa. Na verdade, quando nós usamos a imaginação, os nossos sonhos, por exemplo, que são todos imaginações da nossa mente, do nosso consciente, subconsciente, você já percebeu que os nossos sonhos, na verdade, não têm pé, não têm cabeça? A maioria deles, já reparou isso? Dimensões não importam no sonho. Uma vez eu sonhei que eu estava dentro de um carro, eu me lembro que no segundo seguinte, aquele carro já tinha mais ou menos o tamanho dessa igreja, eu estava dentro do carro, mas no sonho isso não interessa. No sonho não interessa. Porque na imaginação, as coisas não correspondem à realidade. Mas quando você começa a ver uma descrição de coisas que você diz, olha, isso eu não conseguiria imaginar de jeito nenhum, então isso corresponde à realidade, diz C.S. Lewis. Porque a realidade é complexa. Ele diz, pegue uma coisa simples como uma cadeira de madeira, parece uma coisa tão simples, ele diz, mas se você pedir para um cientista te mostrar a realidade dessa cadeira, ele vai descrever toda a questão da formação dos átomos, todas as energias, tudo que existe para que essa cadeira esteja desta maneira. Ou seja, a realidade ela é complexa. E se nós não conseguimos imaginar, então, estamos nos aproximando da realidade. De fato, é isso que João diz em 1 João capítulo 3, versículo 2. Ele diz assim, amados, agora somos filhos de Deus. É uma realidade. Mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. Você não tem noção ainda do que você vai ser. Porque não se manifestou. Mas sabemos que quando Ele, Jesus, se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois veremos Ele como Ele é. Ou seja, somos filhos de Deus, isso é uma realidade dentro dessa nossa realidade terrestre. Ele diz, mas o que ainda vamos ser ainda não foi manifesto. Você sabia que no céu você vai ter um novo nome? Se você tinha um nome feio, tipo Vladimir, lá no céu você vai ter um nome tipo Tibúrcio. Ninguém sabe qual é o nome, diz a Bíblia, só Deus sabe. Está escrito lá numa pedrinha branca. Mas todos nós vamos ter um novo nome. Por que um novo nome? Porque é uma outra realidade. Aquele nome não serve. Deus sempre deu um novo nome quando a pessoa entrava numa nova realidade. Quando Jacó lutou com o anjo e Deus agora determinou que ele seria o pai de uma nação, Deus muda o nome dele de Jacó para Israel. Jacó significa trapaceiro, embusteiro, aquele cara que tenta fazer as coisas por si próprio, que confia no homem, confia na carne. Então Deus muda para Israel, que significa príncipe de Deus, confia em Deus, luta por Deus, luta com Deus. Como a realidade de Jacó é outra agora, a partir da luta com o anjo, Deus tem que dar um outro nome. Quando Deus chega para Simão e diz, olha Simão, a partir de agora, como eu vou te fazer pescador de homens, não de peixes, você não vai mais se chamar Simão, porque Simão é pescador de peixe, pescador de homem tem que se chamar Pedro, porque vai ser outra realidade. Deus muda os nomes. Deus muda o nome de Abrão para Abraão, porque Deus tem um propósito, Deus tem algo em mente. Da mesma maneira, nós vamos ter um novo nome, porque embora hoje sejamos filhos de Deus, mas ainda não sabemos, não temos a mínima noção de como vai ser o céu e como nós vamos chegar lá, como nós vamos estar lá. Como chegamos a gente sabe, a Bíblia fala, mas como estaremos, como seremos, será que eu vou
Será que lá eu vou ficar mais jovem? Ou eu vou frisar, né? Na idade que eu tenho e vou ficar criança para sempre, ou velho para sempre, enrugado para sempre, ou com cara de bebê para sempre? Como é que vai ser o céu? João diz, não se manifestou o que havemos de ser. Mas quando ele se manifestar, quando nós então formos levados ao céu, saberemos, conheceremos o nosso novo nome. Vai levar um tempo, principalmente porque a gente está distraído, admirado com o céu. E daí nos chamam com outro nome, vai demorar para a gente atender, né? 1 Coríntios capítulo 2 diz assim, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Ou seja, a Bíblia concorda com o que C.S. Lewis disse, de que na verdade a realidade dos céus é justamente algo que nós não podemos imaginar. Por isso Paulo diz, o olho não viu, o ouvido nunca ouviu nada parecido com o que tem no céu, o olho nunca viu, nem com todos os efeitos especiais de Hollywood, ninguém tem noção, ninguém consegue ver, nem os maiores naturalistas que já andaram pelas paisagens mais lindas desse universo, nem todos os astrônomos com seus telescópios descobrindo as constelações nebulosas, as coisas fantásticas desse universo, nem aquele cientista que investigou através do seu microscópio as profundidades da criação divina, nenhum deles juntos conseguem de forma alguma imaginar o que é o céu, porque nunca o olho humano viu, nem o ouvido ouviu os sons do céu, e jamais chegou à imaginação do homem. O homem jamais conseguiu pensar qualquer coisa como isso, e é exatamente isso que o homem não imagina, que o homem não consegue ver, não consegue ouvir, que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É o céu. Mas Paulo prossegue e diz, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o seu Espírito penetra todas as coisas e as profundezas de Deus. Então o Espírito Santo vem, e ele que conhece o céu, ele que tem o cartão de cidadania dos céus, que entra direto sem precisar passar pela fila lá da imigração, ele que vai para o céu e desce à terra a hora que bem entender, o Espírito Santo que conhece muito bem aquele lugar, chega e nos revela como é o céu, nos dando apenas pistas, porque lembre-se, como Camila e Antonella, o linguajar não consegue expressar. Então o Espírito Santo usa algumas coisas, usa alguns modelos, usa algumas coisas desta terra para exemplificar. Assim, o Espírito Santo usa alguma coisa que o homem acha bonito, que é vital, que é importante, que apela para a poesia, que apela para as emoções. Então ele pensa, os homens gostam de rio, os homens precisam de água, o rio é uma coisa bonita, as pessoas gostam de rio, então Deus usa esta aplicação e diz, lá no céu existe um rio que corre direto do trono de Deus, o rio da vida, e a gente consegue assimilar. Se esse rio é realmente um rio, o que quer que realmente o Espírito Santo estava tentando falar, a gente não sabe de verdade. Ele apenas usa a figura daquilo que conhecemos para entendermos aquilo que não conhecemos. Fala de árvores frutíferas, porque o homem gosta de árvores frutíferas. O homem gosta de árvores. Então a Bíblia fala que existem árvores lá no céu. Mas de fato nós não sabemos. Mas a Bíblia mostra o seguinte, que assim como Camila, quando Antonella disser para ela, você não pode crer em tudo que te falam. Não, mas não é só no que me falam. Eu creio que existe um mundo fora do útero, porque eu já ouvi sons deste outro mundo. Eu já ouvi vozes deste outro mundo. Você nunca ouviu? E a Antonella, meio cética, não, eu já ouvi alguma coisa assim, mas não dá para crer também nisso. Não, mas você já ouviu. Você
sabe que você já sentiu alguma coisa passando aqui por cima desse nosso universo e afagando esse nosso universo? Às vezes você escuta uma voz grossa, às vezes você escuta uma voz fina, às vezes você escuta uma coisa que parece uma canção, uma música. Você sabe que existe alguma coisa lá fora. Porque mesmo neste nosso mundo aqui, tem penetrado sons e vozes e mensagens lá de fora. Paulo diz a mesma coisa aos Colossenses, ele diz que nós já experimentamos nesta vida os poderes do mundo vindouro. Ou seja, já existem amostras grátis de como é a realidade do céu, que já pode ser experimentada aqui na terra. Como, por exemplo, poder para expulsar demônios, essa é uma realidade do céu. Mas que Deus trouxe para a terra, nós podemos ouvir nessa nossa vida intrauterina terrestre. Nós podemos ouvir que existe mais do que a matéria, existe mais do que só esta vida pode nos oferecer. Nós podemos ouvir estas vozes que vêm deste mundo vindouro. Deus falando, o Espírito Santo falando, anjos ministrando, nós conseguimos saber que existe outra realidade, a realidade do céu. Em 2 Coríntios capítulo 4, 18, Paulo diz, porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas sim nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Paulo está falando sobre a realidade do céu. Ele diz, não preste atenção naquilo que você enxerga, naquilo que você vê, porque tudo que você pode ver, tudo que você pode enxergar, significa que você conseguiu enxergar com olhos da carne, e olhos da carne estão fadados à morte, porque todo homem morre. Portanto, tudo aquilo que olhos mortais conseguiram ver, significa que aquilo que ele viu também é mortal. Aquilo que ele viu também é temporal, também vai passar. Mas aquilo que olhos não conseguem ver são coisas eternas, são coisas atemporais, são coisas que não se limitam ao tempo. A palavra de Deus nos fala da realidade do céu e ela nos diz que o céu é um lugar. Muitas religiões e muitos estudos tentam colocar o céu como sendo apenas uma meta, um estado de espírito, um estado de vivência. Então dizem que assim como não existe céu, então também não pode existir inferno, e que o inferno na verdade é você viver uma vida aqui sem propósito, uma vida sem alegria, mas por outro lado, se você tiver harmonia, se você tiver alegria, se tudo estiver bem na sua casa, se tudo estiver bem na sua mente, você já está vivendo o céu. A Bíblia não ensina isso, de forma alguma. O que a Bíblia ensina é que o céu é de fato um lugar. Jesus disse, na casa do meu Pai há muitas moradas, ou há muitos cômodos. Se não fosse assim, do jeito que eu estou te dizendo, eu falaria, eu abriria o jogo para você. Porque tem tanta gente que diz que a Bíblia é toda cheia de alegorias, e que você não pode acreditar em Adão de verdade, que Adão é só uma ilustração, que você não pode acreditar em céu de verdade, porque o céu é só uma ilustração. Jesus está dizendo, não, se não fosse assim, eu falava, ué. Se fosse só uma alegoria, eu falava para você. Mas eu estou dizendo, na casa do meu Pai, aonde meu Pai vive, e aí está a definição de céu. Desde o Antigo Testamento é exatamente isso. A habitação de Deus. O lugar onde Deus está junto com os seus anjos. A casa de Deus. A morada do Altíssimo. E Jesus disse, na casa do meu Pai tem muitos lugares. Se não fosse exatamente do jeito que eu estou dizendo, eu falaria. E eu estou indo para preparar lugar para vocês, para cada um de vocês.
Mas observe, ele fala de lugar. Eu estou indo preparar lugar. Ele não está falando de estado mental, estado de espírito, ele não está falando de estado de alegria, ele está falando de um lugar. E nós devemos almejar este lugar. Na verdade, nós devemos viver esta vida em função da próxima. Nós devemos viver a vida na terra em função da vida celestial. E muitos dizem, olha, nós temos que ficar com os pés no chão. É claro que temos que ficar com o pé no chão. Mas a Bíblia também diz que nós temos que ficar com a mente e o coração no céu. Os pés se ficam no chão, então você levanta todo dia para trabalhar, porque apesar de você crer em milagres, Deus cessou o maná já faz alguns milhares de anos. Então, a partir do cessar do maná, quem quiser comer pão, tem que acordar todo dia e trabalhar. Pés no chão. Ficou doente? Procura um médico. Toma um remédio. Se cuida. Essa tossezinha aí, cuida dela. Não fica brincando e espiritualizando tudo, não. Mas por outro lado, a Bíblia diz que a nossa mente, o nosso coração, tem que estar no céu. Paulo diz, pense nas coisas do alto, não nas coisas da terra. A Bíblia fala para nós estarmos almejando o caminho de Deus, aonde Deus está, e devemos trabalhar e viver esta vida com o coração no céu. Ah, mas não vamos ficar alienados? Será que a gente não vai ficar improdutivo? Porque eu conheço muito crente chato. Eu também conheço. Isso. Mas olha o que C.S. Lewis disse. Ele disse o seguinte: se você estudar a história, você vai ver que os cristãos que mais trabalharam por este mundo eram exatamente aqueles que mais pensavam no outro mundo, ou seja, na vida celestial. Os apóstolos que desencadearam a conversão do Império Romano, os grandes homens que erigiram a Idade Média, os protestantes ingleses que aboliram o tráfico de escravos, todos eles deixaram sua marca sobre a terra, precisamente porque suas mentes estavam ocupadas com o paraíso. Foi quando os cristãos deixaram de pensar no outro mundo que se tornaram irrelevantes neste aqui. Se você aspirar o céu, você ganhará a terra de prêmio. Se você aspirar a terra, você perderá a ambos. Na verdade, em inglês, C.S. Lewis diz o seguinte: se você mirar no céu, você acerta o céu e ganha a terra. Mas se você mirar na terra, você não fica com nada. Aqueles que mais mudaram este mundo foram exatamente pessoas que estavam pensando no céu, que estavam pensando em Deus. A palavra de Deus nos diz em Salmo 16, verso 11: tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. O que eu vou fazer no céu? Acho que o céu vai ser meio boring, vai ser meio chato. Todo mundo de branco. Deus o tempo todo, vai ser igreja o tempo todo. Não vai ser mais só no domingo. Vai ser cantar, orar, jejuar. Ter que fazer aquele fingimento de crente do domingo. Vou ter que fingir a eternidade agora, porque Deus vai estar lá. Tem que parecer crente. Né? E os olhos de Deus veem tudo no céu e a gente está na casa dele, né? E cheio de anjo ainda para lá, para cima e para baixo, tudo dedo duro, né? Deus, como é que eu vou fazer no céu? Porque aqui eu sou um crente meio mequetrefe, mas eu sou esperto, consigo esconder do pastor, consigo esconder até da minha mulher. Mas lá no céu, como é que eu vou fazer, meu Deus? Mas a Bíblia diz, não se preocupe, lá no céu vai ser alegria plena. Aqui a gente não consegue ter alegria plena, porque quando você dá uma gargalhada, começa a doer a barriga. Você não consegue ficar contente por muito tempo.
A terceira vez que te conta a mesma piada, você já não ri. Mas lá no céu a alegria vai ser completa. Eterno prazer à direita de Deus. Eterno prazer. Eterno prazer. E o dia nunca termina. Amanhã o dia vai ser melhor. Não vai ser melhor não, porque o dia não termina. Você sabia que no céu não vai ter noite? Ah, que pena, diz aqueles que gostam de dormir, hein? Para quem gosta de pescar, se contente em pescar no rio, porque a Bíblia também diz que lá não vai haver mar. Mas haverá alegria total, absoluta, como nós jamais conseguimos imaginar. Eterno prazer na presença de Deus. Quando entrarmos lá, uma das primeiras coisas que vai ser feita na alfândega divina é sermos levados para um lado. E Deus então vai enxugar toda lágrima, vai confiscar toda lágrima. Me dá aqui, isso aqui não entra não. Sabe que nem aquele salame que a gente traz do Brasil para cá? No céu, Deus vai confiscar também. Os agentes da imigração divina, dá toda lágrima aqui. Enxuga aí, nem um restinho. Por quê? Porque aqui é proibido lágrima. Aqui nunca mais ninguém vai chorar. Aqui ninguém mais vai saber o que é pranto. Não haverá mais morte, não haverá mais tristeza, nem choro, nem dor. A antiga ordem já passou, diz Apocalipse 21, versículo 4. A antiga ordem já passou, que maravilha, o útero já se foi, a realidade da terra já se foi, a forma de pensar, a forma de ver a vida, a forma de encontrar a felicidade acabou, não tem nada mais a ver com a terra. Agora é uma nova realidade, uma nova ordem na presença de Deus. Por isso Paulo, quando ele tenta comparar a realidade do céu com a terra, ele diz, olha, eu não sei como dizer como que é. E Paulo foi um dos poucos que chegou a ser arrebatado ao céu. E ele diz, olha, se no corpo ou fora do corpo, não me lembro, não sei, não entendo. Eu sei é que eu vi coisas inefáveis, eu vi coisas indescritíveis. Mas conta, Paulo, conta! Mas que ao homem não é permitido saber. O único cara que foi lá e viu, Deus proibiu ele de falar. Ele disse, por isso que eu te digo que o que você não viu, aquilo que você não ouviu, o que você nunca imaginou, é o que Deus tem preparado para você. Não desista, não pare, o prêmio do céu vale a pena. Então Paulo diz assim, eu não sei como descrever o que eu vi, eu não sei como descrever as coisas que Deus tem preparado para nós. O que eu sei é que comparado com o céu, mesmo a nossa maior tribulação se torna leve e momentânea. Imagine o pior tipo de tribulação. Imagine as pessoas que já sofreram todo tipo de violência. Imagine aqueles que foram torturados por causa do amor a Cristo. Imagine aqueles que morreram de fome, viram seus filhos morrer de fome, porque foram lançados num campo, foram lançados numa prisão, só porque disseram, eu creio em Jesus, eu creio em Cristo. Imagine toda a dor, toda a lágrima, toda a luta que alguém pode passar nesta vida como cristão. Paulo disse, olha, comparado com aquilo que Deus tem para nós no céu, isto que nós vivemos aqui é uma leve e momentânea tribulação, é como uma coceirinha só, é como uma irritaçãozinha de nada, que produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Em Romanos capítulo 8, 18, ele diz, considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Não tem como comparar. Alguns dizem assim, do jeito que esse irmão está sofrendo, o prêmio dele no céu deve ser tremendo. Paulo diz, discordo. Porque não serve para comparar. Não tem como comparar.
Não tem como saber o que Deus tem para nós de tão grandioso que é. Podemos estar certos de uma coisa: a Bíblia nos ensina que o céu é um lugar. É uma realidade que aqui nesta vida intrauterina da terra não podemos entender. Mas é um lugar real. E é um lugar para os crentes. Eu não sei porque todo mundo tem essa noção que todo mundo é filho de Deus e que todo mundo, quando morrer, vai para o céu. Da onde é que saiu isso? Da Bíblia que não foi. A Bíblia não ensina que todos são filhos de Deus. A Bíblia diz claramente que somente aquele que recebeu a Jesus Cristo como seu Salvador, Deus lhe deu a prerrogativa de ser chamado filho de Deus. O direito. Não é uma consequência natural de ter sido criado por Deus que te torna filho dele. Isso te torna criatura, mas não filho. Porque filho ou é igual na natureza, ou seja, filho de cachorro é cachorrinho, filho de gato é gatinho. Mas só as religiões pagãs é que ousam dizer que nós somos deuses, porque todos nós sabemos que não somos deuses. Principalmente quando a gente vai para o médico, a gente sabe que não é Deus. Então é evidente que só por ser criatura de Deus eu não sou filho, porque a mesma natureza, de jeito nenhum. O fato de ser filho de Deus me faria um deusinho? Se fosse naturalmente, sim. Por isso que Jesus é chamado de o Filho unigênito de Deus, e ele também é chamado Deus, porque é a mesma natureza. Aí sim. Mas a única outra forma de ser filho é se você for adotado. E se você for adotado, isso significa que quem é adotado não tem direito nenhum, a não ser que quem o adota lhe outorga o direito. E é exatamente isso que a Bíblia fala sobre nós sermos filhos de Deus. Nós somos adotados por Deus. E como filhos adotados, Ele nos estendeu o direito de sermos chamados de seus filhos. Por isso o filho que não é adotado não pode dizer: como é que é, velho? Não vai me adotar aí? Fala, pera aí, que história, que conversa é essa? Que educação é essa? Não é assim que funciona, não. Eu te adoto se eu quiser. É eu que estendo o direito para você de ser chamado filho. Não adianta fazer campanha, não adianta chorar, não adianta espernear, não adianta fazer greve de fome. Você só vai ser filho no momento que eu te estender o direito de ser filho. E o céu é reservado para os filhos, porque é a casa de Deus. Mas todo mundo acha que sendo bonzinho o suficiente, e mesmo não sendo bonzinho, quando morrer, Deus é bom o suficiente para enviá-lo para o céu. E todo mundo tem essa noção. Mas Jesus é claro, quando Ele fala para os seus seguidores, quando Ele fala para aqueles que o chamam de Senhor e o obedecem, quando Ele fala com aqueles que o amam, que o desejam, que querem estar com Ele. Então Ele diz: na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu lhe diria, porque eu vou preparar lugar para vocês. Ele está falando com os discípulos, Ele está falando com os seus seguidores, para que aonde eu esteja, ali vocês também estejam comigo. O céu, portanto, é um lugar, o céu, portanto, é para os crentes, é para o povo de Deus, aqueles que creem nele, aqueles que buscam nele, aqueles que amam e desejam estar com ele. E uma coisa que talvez você não sabia é que o céu ainda não foi inaugurado. Praticamente em todo velório, sempre, primeiro que em todo velório, todo defunto vira santo, né? Todo mundo quando morre fica: era tão bonzinho. E aí vem o padre ou o pastor e fala: a alma dele já está no céu. Tá nada. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia diz que Jesus foi há 2000 anos atrás preparar lugar. O negócio está
todo bonitinho. A essa altura, como ele já está para vir buscar a sua igreja, os anjos devem estar fazendo só os retoquezinhos, dando uma lustradinha lá nas calçadas de ouro, nos palácios de cristal, colocando os nomes nas portas. Aqui é a casa do Milton, aqui é a casa da Sideni. Ele está colocando lá os nomes, preparando, e lá na entrada tem a fita inaugural, porque o céu ainda não foi inaugurado. Porque a Bíblia ensina, no Velho Testamento, que todos aqueles que morriam crendo em Deus, eles iam para um lugar que no Velho Testamento era chamado de seio de Abraão. Lembra da parábola que Jesus contou sobre o rico e o Lázaro? Ele fala que o pobre, o Lázaro, que morreu, foi consolado no seio de Abraão. E no seio de Abraão, ele era confortado de todos os seus sofrimentos, enquanto que o rico padecia e sofria por todas as suas transgressões. Mas quando chega no Novo Testamento, Jesus ele menciona uma novidade e ele dá a inauguração dessa novidade. Porque a Bíblia nos diz que quando Jesus morreu, ele triunfou, e antes de triunfar sobre a morte, a Bíblia diz no livro de Pedro, que ele desceu até a habitação dos mortos. Nós vamos ver isso melhor no domingo que vem. E ali ele proclamou que ele é o Messias, ele é o Salvador de todo mundo. Não que houvesse possibilidade de alguém aceitar Jesus e se arrepender naquele momento, mas está dizendo que ele veio dar testemunho e dizer: tudo que os profetas falaram, tudo que Deus prometeu era verdade. Eu sou o Messias, vim e morri pelos pecados exatamente como havia sido profetizado. E então a Bíblia nos diz que o que ele fez? Ele levou cativo o cativeiro. Isso significa que ele pegou o seio de Abraão, que era onde estava o povo de Deus, mas que não podiam ainda estar na presença de Deus, porque ainda não havia ninguém morrido pelos seus pecados, Jesus não havia morrido pelos seus pecados. Então Jesus toma o seio de Abraão com todos os crentes que estavam ali. Lá estava Abel, lá estava Adão, lá estava Abraão, lá estava Davi. Então a Bíblia diz que Deus transportou o cativeiro para os céus. Mas esses céus que Jesus transportou não é o céu propriamente dito, a habitação do Senhor. Porque quando Jesus está na cruz, Jesus mostra que esse nome que antes era seio de Abraão, agora mudou de nome. Ele diz para o ladrão que está na cruz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. O paraíso é este lugar que antecipa o céu. Todos aqueles que morrem nesta terra, confiando em Jesus, obedecendo a sua palavra, quando eles morrem, eles aguardam na sepultura o seu corpo, mas a sua alma já está no paraíso à direita de Deus. Jesus disse para aquele homem: hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Então quem é que inaugurou o paraíso? O ladrão da cruz. Agora o céu, ele só vai ser dado quando Jesus Cristo voltar. Porque aí a Bíblia diz que todos os que morreram em Cristo vão ressuscitar. Onde é que está o seu corpo? Na terra. Onde é que está a sua alma? No paraíso. Sua alma então vai recuperar o seu corpo, aí sim voltamos a ser humano integral, e somente aí virá o juízo, aonde Jesus dirá para o seu povo: bem-aventurados, sejam bem-vindos, tomai por herança o reino que vos está preparado desde a fundação dos séculos. E aí sim a gente entra no céu, o céu é inaugurado, e dali a gente não sai nunca mais. Para sempre e sempre estaremos na presença de Deus. Mas se há um céu verdadeiro, então também há um inferno verdadeiro, porque o mesmo Jesus ensinou sobre ambas as coisas.
Mas esse é o outro lado da moeda.